Os 7 sacramentos são, sem dúvida, pilares da vida cristã. Mas o que eles realmente significam? Para entender isso a fundo, a gente vai mergulhar na estrutura e no propósito de cada um deles, usando a lógica de um dos maiores teólogos da história. No nosso roteiro de hoje, vai seguir uma jornada bem clara, inspirada no pensamento de São Tomás de Aquino. A gente começa entendendo o que é um sacramento, passa pelos sacramentos de iniciação, de cura, de serviço e termina com uma visão geral de como eles constroem uma vida na graça. Então vamos começar pelo começo, né? É fundamental entender primeiro o conceito central de tudo isso. Olha, segundo São Tomás de Aquino, um sacramento não é só um símbolo, não. É muito mais do que isso. É um sinal físico, algo que a gente pode ver e sentir, mas que causa de verdade a graça espiritual que ele representa. Pensa nisso como uma ponte entre o mundo visível e o invisível. E essa palavrinha, eficazmente, é a chave. O sacramento não apenas aponta para a graça, ele a realiza. E de onde vem esse poder todo? Bom, São Tomás de Aquino é muito claro. O poder dos sacramentos flui diretamente do sacrifício de Cristo na cruz. A paixão é a fonte de toda a graça, e os sacramentos são os canais pelos quais essa graça chega até nós. Não é um passe de mágica, é a aplicação concreta da salvação. Entendido o que é um sacramento, vamos avançar para a primeira etapa da jornada cristã. São os sacramentos que nos inserem na vida da igreja, que dão o pontapé inicial. E aqui a gente vê uma lógica muito bonita. São Tomás de Aquino apresenta esses 3 sacramentos como um espelho do nosso desenvolvimento natural, físico. A gente nasce, depois a gente cresce e se fortalece, e por fim a gente precisa se alimentar para continuar vivendo. É uma analogia perfeita. O primeiro de todos é o batismo. Ele é a porta de entrada. É o que purifica a alma do pecado original e abre o caminho para receber todas as outras graças. Sem ele, a vida espiritual, do ponto de vista sacramental, nem começa. Logo depois, vem a confirmação. Se o batismo é o nascimento, a confirmação é o fortalecimento. É o momento em que se recebe a força do Espírito Santo para ser uma testemunha firme da fé no dia a dia, no mundo. É como se fosse um upgrade espiritual para encarar os desafios da vida. Então, chegamos na Eucaristia. E aqui a gente entende o papel central dela. Para São Tomás de Aquino, não se trata de um alimento simbólico. É a presença real de Cristo. É a nutrição espiritual por excelência, o verdadeiro sustento da alma. É o ponto mais alto da vida espiritual. Bom, a vida continua depois da iniciação e a gente sabe que a fraqueza humana é uma realidade. E é justamente para isso que existem os sacramentos de cura. São Tomás de Aquino aponta 2 formas de cura. A primeira é a penitência, ou confissão, que serve para curar as feridas na alma causadas pelos pecados que cometemos depois do batismo. Ela restaura nossa relação com Deus. E a segunda é a unção dos enfermos, que oferece força, paz e consolo em momentos de doença grave ou no final da vida, preparando a alma para essa passagem. A jornada da fé não é só individual. Ela se volta para fora, para uma vida de serviço. E essa dimensão é estruturada por 2 sacramentos bem específicos, que são sacramentos de vocação. De um lado, temos o sacramento da ordem, que prepara algumas pessoas para o serviço ministerial a toda a igreja. E de outro, o matrimônio. Este consagra a união de um casal para o bem da família e da sociedade. A teologia de São Tomás de Aquino também destaca que ele serve como um remédio para a concupiscência, ou seja, ajuda a ordenar a inclinação humana ao pecado. Ambos são caminhos de doação ao próximo. Ok, agora que a gente passou por todos eles, qual é a grande imagem que se forma quando a gente olha para essa estrutura como um todo? O que se revela é um sistema de graça completo, harmonioso, perfeitamente pensado para acompanhar a pessoa em cada etapa importante da vida. Nada é aleatório aqui, tudo tem uma lógica divina por trás. E aqui a gente consegue visualizar essa jornada inteira mapeada. Essa linha do tempo mostra com clareza todo o arco da vida na graça. Começa com o nascimento espiritual no batismo, passa pelo fortalecimento e pela nutrição, oferece caminhos para a cura e para a vocação e acompanha até o fim da jornada aqui na Terra. É um sistema completo. E isso nos deixa com uma reflexão final. Essa visão teológica de São Tomás de Aquino mostra um paralelo incrível entre os estágios naturais da nossa vida e o suporte sobrenatural que é oferecido em cada passo. A estrutura sacramental, no fim das contas, não é só um conjunto de rituais. É um reflexo da própria jornada humana, elevada e aperfeiçoada pela graça divina.